Oi, pessoal. Hoje a gente mergulha num texto bíblico bem forte. O Salmo 109. É um daqueles textos que, sabe, te pega de um jeito. Começa com um apelo, quase um grito por ajuda contra inimigos, mas aí a coisa vira e ele entra numa série de maldições, assim, bem detalhadas, bem pesadas contra essa galera. Fica esse contraste logo de cara, né? Socorro divino versus palavras duríssimas. É, vamos tentar entender isso melhor. O salmista começa pintando um quadro de perseguição, sabe? Ele fala que tem gente ímpia, enganadora, falando contra ele, usando mentiras, diz que está cercado de ódio, que atacam ele sem motivo. E tem um lance forte de traição também. Ele deu amizade, recebeu ódio, fez o bem, recebeu o mal. Dá pra sentir a injustiça ali, né? Exatamente. E ele começa falando direto com Deus, né? Ó Deus a quem louvo, não fique em silêncio. É um pedido assim urgente. É interessante ver como esse sofrimento causado pelos outros leva ele a buscar essa intervenção lá de cima. É tipo um Deus, você tá vendo isso? Presta atenção, a vulnerabilidade tá ali, clara desde o começo. E então, a partir do verso 6, a coisa muda de figura. E muda de um jeito assim abrupto. E, para muita gente, meio desconcertante. O tom vira outro. Vingativo mesmo. Ele começa a jogar umas maldições bem específicas. Pede para que o inimigo viva pouco, que outro tome o lugar dele, que os filhos fiquem órfãos, a esposa viúva. E continua, né? Que os filhos virem mendigos, que os credores levem tudo, que ninguém tenha dó, que a descendência, o nome dele, sumam. É uma lista, assim, longa e detalhada de coisa ruim. Isso. Bom, isso pode ser meio difícil de encaixar com a ideia de perdão que a gente costuma associar à fé, né? Sem dúvida, são as tais orações imprecatórias, né? Essas orações de maldição. Mas se a gente olha para o quadro geral, dá para interpretar como a expressão de emoções humanas muito brutas, sabe? Raiva, um desejo muito forte de justiça, talvez até de vingança, só que levado diretamente para Deus. Não é ele indo lá fazer justiça com as próprias mãos. É importante que ele se chama de homem de oração um pouco antes, no verso 4. Isso talvez sugira que ele tá entregando essa carga emocional pesada para Deus, pedindo que ele resolva, que ele haja. É uma forma de processar essa fúria toda dentro da relação com Deus, por mais estranho que possa parecer para nós hoje. Faz sentido pensar assim, como um jeito de canalizar, né? Não que ele esteja endossando a vingança em si. Mas essa explosão toda não é o fim do salmo. O foco volta ali pelos versos 21 a 29 para a situação dele mesmo, do salmista. E aí o contraste é enorme com a raiva de antes. Ele se descreve muito vulnerável. Pobre e necessitado. Diz que o coração está ferido, que ele está sumindo como a sombra que some, fraco de tanto jejuar, e que virou motivo de piada para os inimigos. Outro tipo de pedido. Agora ele não pede mais a destruição do outro, mas o próprio livramento. E ele apela para o caráter de Deus para isso, né? Age por mim por amor do teu nome, me livra pela tua bondade, salva-me pelo teu amor. A mudança é bem clara, ele até contrasta, né? A maldição que vem dos homens com a bênção que vem de Deus. Diz algo como: eles podem amaldiçoar, mas tu vais me abençoar. É como se, depois de botar toda aquela raiva pra fora, ele achasse de novo o caminho da confiança na bondade e no poder de Deus pra salvar. Quase visceral da nossa luta humana com a injustiça, com a dor. Ele não esconde a raiva, não ignora aquele desejo de ver o mal punido, mas também não para aí. Mostra a fragilidade, a dor pessoal e, no fim, ele reafirma a confiança em Deus apesar de tudo. É a complexidade da gente lidando com o sofrimento, né? Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão, eu acho importante, sobre como nós lidamos com sentimentos parecidos hoje, principalmente quem tem uma fé. O que esse salmo sugere sobre a gente poder levar tudo, toda a nossa bagagem emocional, até a raiva mais profunda, a frustração, o desejo de justiça, para Deus? Será que tem espaço para essa honestidade assim tão crua como a do salmista na nossa forma de buscar ajuda ou consolo divino quando a gente enfrenta traição, oposição, injustiça pesada? Fica a pergunta, né? Uma pergunta e tanto para a gente continuar pensando, explorando essa relação complexa entre fé, emoções difíceis e a busca por justiça.